Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Eu sou Esdras e vou estar junto com vocês aqui nessa sessão número 9, sessão técnica, diversidade e inclusão. Né? Para aqueles que estão conosco, vamos descrever um pouco melhor, tá ok? Então, eu estou usando óculos, sou de pele parda, tá? Tenho barba, estou vestindo uma camisa vermelha e estou aqui no quarto, tem um guarda-roupa atrás de mim, tem alguns livros, um ambiente que lembra um escritório. E estou aqui com vocês aqui nesse momento para a gente poder dividir esses dois trabalhos aí nessa sessão. Pessoal, a gente está aqui no Simpósio Brasileiro de Educação em Computação e vocês têm a liberdade de poder usar o chat, tá, para poder interagir com a gente. Se precisar também, podem levantar a mão para poder fazer alguma pergunta, algo do gênero, tá joia? E aí, assim, durante a apresentação, o ideal é que você feche a câmera para que a pessoa que esteja apresentando o trabalho possa apresentar e, ao final das apresentações de cada um dos trabalhos, fiquem à vontade para levantar a mão, para fazer uma pergunta no chat. A nossa ideia é que a gente possa usufruir muito bem desse momento, tá joia? Nós temos algo bem interessante nessa sessão, porque geralmente temos 3 trabalhos em cada sessão técnica. Temos aí o privilégio de ter apenas 2, isso significa que nós temos um tempo maior para poder discutir e conversar um pouco sobre os resultados desses 2 trabalhos bonitos que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, eu vou convidar agora, como primeiro trabalho aí para ser apresentado nessa sessão técnica, o trabalho Panorama da Diversidade nos Cursos Presenciais de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação das Universidades Públicas de Santa Catarina. São dos autores Maria Tereza Silva Santos, Laís Pizeta Van Vonsen, Daniela Martins Vasconcelos, Guilherme Tomazelli Bochat, Roger Venson Júnior, Eric Carvalho da Silveira, Merle de Lamar da Silva e Isabela Gasparini. Eric Carvalho é que deve apresentar para a gente, não é isso, Eric? Isso mesmo. Consegue me ouvir? Consegue me ver? Isso, consigo Posso sim. compartilhar minha tela já? Pode sim. Eric, você tem 10 minutos e a gente tem 8 minutos para fazer as discussões após. O que deve acontecer é que a gente vai ter um tempo maior. Então, assim, é um 10 com a margem de erro boa para você. Tá bom? Beleza, então. Muito obrigado. Fica à vontade, Eric. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Sim. Sim. E passa os slides certinhos aqui? Tudo direitinho. Beleza. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Eric Carvalho da Silveira. Eu tenho cabelo castanho, barba e bigode. Estou usando uma camiseta preta. Acho que atrás de mim dá para ver minha guitarra preta ali. Então, atualmente eu estou no 7º semestre do curso de Ciência da Computação, aqui da UDESC CCT Joinville. E eu faço parte de um grupo que faz estudos sobre a evasão. Então, o nosso grupo, como o Esdras comentou, é formado pela Maria, pela Laís, pela Daniela, pelo Guilherme, pelo Roger, por mim, pela Marili e pela Isabela. Tem outros participantes também, mas esses são os autores do nosso trabalho, que eu vou estar aqui apresentando hoje, que é o Panorama da Diversidade nos Cursos Presenciais de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação das Universidades Públicas de Santa Catarina. Então, a necessidade da diversidade e inclusão ela é uma peça-chave para que a gente possa garantir um futuro mais igualitário no nosso ambiente educacional. Então, a gente pode citar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis feitos pela ONU, que
e citar o objetivo 4.5, que visa que até 2030 sejam eliminadas as disparidades de gênero e seja garantido o acesso à educação para todos os estudantes, inclusive os mais vulneráveis. Então, diante dessa importância, o nosso trabalho buscou fazer uma análise do panorama da diversidade dos cursos presenciais de Ciência da Computação e Tecnologia da Informação e Comunicação das instituições de ensino superior, as IES, públicas aqui de Santa Catarina. Já os dados analisados, eles são todos providos pelo INEP, e as diversidades selecionadas, elas são todas disponíveis na nossa base de dados, que no caso é provida pelo INEP. Então, com isso, a gente espera que com o panorama apresentado, os resultados desse cenário possam contribuir para a criação de novas políticas públicas, que auxiliem a promoção da inclusão e acessibilidade para os estudantes. Aqui eu separei nossas questões de pesquisa. Então, a Q1 busca saber quais instituições apresentam uma maior porcentagem de diversidade, e a Q2, quais instituições apresentam uma menor porcentagem de diversidade. Falando um pouco sobre o nosso processo de pesquisa, as análises elas foram feitas com base nos microdados do Censo da Educação do Ensino Superior, que é provido pelo INEP, dos anos de 2015 até 2019. Não foram utilizadas informações a partir de 2020, porque teve uma alteração na base de dados que impediu essa análise dos anos mais recentes. Vale ressaltar também que a FURB, uma das IES analisadas, ela é não gratuita, mas o INEP classifica ela como pública, então a gente utilizou ela nas análises também. E os dados da FURB só estão disponíveis a partir de 2017, que é o ano que ela passou a ser considerada como pública. Então, como mencionado, os cursos analisados eles são da área da ciência da computação e tecnologia da informação e comunicação e recebem a nomenclatura de curso 06 pela Classificação Internacional Normalizada da Educação, o CINE. E as diversidades que a gente selecionou foram gênero, cor e raça, forma de ingresso, reserva de vaga, deficiência e idade. E como a gente sabe, o nosso curso, a nossa área da computação, ela tem crescido muito nos últimos anos. Só que ainda assim, menos de 25% dos empregos, eles são ocupados por mulheres, o que evidencia uma grande disparidade que a gente precisa abordar. Além disso, a falta de grupos étnicos diversos, ele pode gerar um sentimento de isolamento por parte de alguns estudantes, o que caracteriza a diversidade de cor e raça. Já a forma de ingresso no ensino superior, ela democratiza o acesso ao estudo e quebra algumas barreiras socioeconômicas, enquanto a reserva de vaga ela é um exemplo de política governamental que garante que certa percentual das vagas vão ser oferecidas para pessoas que pertencem a um grupo minoritário, levando eles para o ensino superior. Enquanto a diversidade de deficiência ela é um fator muito importante para a gente avaliar um ambiente acadêmico. Então, garantir a inclusividade dessa diversidade é muito importante para avaliar se um contexto é de fato inclusivo e diverso. E por último, a nossa diversidade de idade, ela tem relação com a variação das faixas etárias das idades dos alunos e as suas diferenças sociais e culturais. Então, para responder às nossas questões de pesquisa, a gente utilizou o cálculo do desvio padrão. Então, como a gente quer descobrir qual que é a maior, a menor porcentagem de diversidade, o cálculo do desvio padrão ele se mostrou útil, já que ele analisa a dispersão dos dados. Então, como a gente quer saber a maior porcentagem da diversidade, a gente viu quais que eram os dados menos dispersos. Então, com isso, a gente pode ver que as universidades que obtiveram os melhores resultados quanto à diversidade foram: no gênero foi a USJ, com desvio padrão de 34,64%, cor e raça foi o IF Catarinense, forma de ingresso foi a FURB, que é o gráfico que está aqui do lado, que eu já vou falar sobre ele, em reserva de vagas a UFFS, em deficiência a UDESC e em idade a USJ novamente. Então, como eu comentei, o gráfico aqui ao lado representa a diversidade de forma de ingresso. Ele é um heat map, ou seja, um mapa de calor. Ele possui 3 valores principais. Aqui ao lado a gente pode ver o primeiro, que é a forma de ingresso. Então, Enem, vestibular, seleção simplificada, que não é nada mais, nada menos que a forma que um estudante ingressa na faculdade. E embaixo a gente vê as IES analisadas, no caso, FURB, IFSC, UDESC, entre outras. E em cada quadradinho desse, a gente vê a porcentagem de estudantes que ingressaram naquela faculdade pelaquela forma de ingresso. No caso, naquele ano em específico. Eu fiz um recorte de 2017 para apresentação, mas o nosso trabalho vocês podem conferir dos anos de 2015 a 2019. Mas analisando um pouco esse gráfico, a gente pode perceber que, por exemplo, a UDESC, que é onde eu estudo, 82,4% dos estudantes desse ano, eles ingressaram a partir do vestibular, 14,9% através do Enem, 2,6% em vagas remanescentes
e 0,1% em convênio. O que, se a gente comparar, por exemplo, com a FURB, que foi a mais diversa nesse quesito, a gente pode ver que é um pouco mais espalhado, ou seja, os estudantes eles têm outras formas de ingressar na faculdade. Então, o número do vestibular, que antes era de 80% na UDESC, agora é 50,4% na FURB, quase 10% no Enem, 16,9% na seleção simplificada, 22,6% em vagas remanescentes e 0,3% no convênio. O que é um contexto totalmente diferente se a gente analisar o SJ, que é esse último que a gente pode observar, que tem mais de 90% dos estudantes ingressando pelo vestibular e o resto deles pela vaga remanescente. Já para a nossa questão 2, quais instituições apresentam uma menor porcentagem de diversidade? Apesar de eu ter apresentado que a FURB foi a mais diversa na forma de ingresso, em todas as outras categorias analisadas, a FURB foi a que teve a menor porcentagem. Então, em gênero, cor e raça, reserva de vaga, deficiência e idade, a FURB teve a menor diversidade em todas essas. Eu trouxe um gráfico da diversidade de gênero aqui, que mostra o percentual dos estudantes mulheres nesses cursos analisados ao longo dos anos em cada IES, mas é importante eu comentar aqui que o grupo ele queria fazer uma análise de todos os gêneros, só que a base de dados ela possuía só a classificação binária de gênero, que é masculina e feminina. E é muito importante que a gente trabalhe com todos os gêneros, porque pode ser que alguns dados sejam inexplorados por conta disso. Então, o estudante ele pode não se sentir representado pela classificação apenas masculina ou feminina. Mas voltando ao gráfico, a gente pode observar que a FURB, como eu comentei, só tem os dados a partir de 2017. Ela, em todos os anos analisados, foi o que teve o menor valor. E a gente pode dar um ponto positivo para o SJ, a UDESC, o IFSC, o IF Catarinense, que se mantiveram acima dos demais. Mas ainda assim é importante fazer um comentário de que nenhum deles, em nenhum dos anos, chegou a ter 20%. Isso significa que nesses cursos analisados, em nenhum dos anos, nenhuma das instituições chegou a ter 1/5 de estudantes mulheres. E aqui eu trouxe um gráfico da diversidade de cor e raça, que é um gráfico bem interessante, porque a gente teve que fazer uma adaptação. Foi uma visualização um pouquinho difícil de fazer, porque na nossa região aqui, em Santa Catarina, essa questão ela é tão mal distribuída, ou seja, o número de estudantes declarados brancos é tão maior do que dos outros grupos étnicos, que a visualização aqui ia ficar impossível de fazer uma análise, porque em um cenário ideal, esse gráfico ia formar quase como um círculo, então com quantidade de estudantes bem divididas entre os grupos étnicos. Mas se a gente deixasse as pessoas, os estudantes declarados brancos, ia ser como quase uma flecha para a cor branca e uma bolinha bem pequenininha lá no meio. Então a gente resolveu tirar os estudantes declarados brancos e deixar o resto. Só que ainda assim a gente pode ver umas minorias muito expressivas, que é das pessoas declaradas pretas, amarelas e indígenas, que na maioria dos anos não chegam a 5% dos estudantes de cada instituição nesse espaço de 5 anos. Então, concluindo, a gente pôde ver que todas essas universidades elas apresentam pontos a melhorar. Então, como nenhuma delas foi considerada a mais diversa em pelo menos a maioria das características, já que nenhuma também foi em todas, o que é diferente do contexto se a gente analisar a menos diversa. E a gente pode ver que a FURB, em 5 das 6 categorias, foi a menos diversa. Já o fato da FURB ser a mais diversa em relação à forma de ingresso, isso pode estar diretamente relacionado com a sua não gratuidade, já que todas as outras IES, elas são gratuitas. Já para trabalhos futuros, a gente recomenda utilizar os mesmos parâmetros de diversidade, porém comparando com outros estados ou regiões do Brasil. Aqui estão alguns artigos publicados pelo nosso grupo. Se alguém se interessar, eu posso distribuir os slides se entrar em contato. Aqui são nossas referências e muito obrigado. Que legal. Bom, tem uma opçãozinha aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Tem umas palminhas virtuais aqui. Eu vou explorar aqui, viu? Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Parabéns pelo trabalho e poder compartilhar esse trabalho junto com a gente, né? A gente compartilha agradece aqui no pela chat. oportunidade. Nada, rapaz. A honra é nossa. Compartilhei aqui no chat, Eric, que você estava apresentando. E aí, algo bem interessante é o fato de vocês utilizarem microdados, né? Que é algo público, é algo que não tem apenas em um dado estado, né? É algo Brasil.
E é muito legal porque as experiências que vocês compartilham, né, com o recorte de Santa Catarina, é possível a gente estender, né, esses resultados e olhar para outros estados e tentar replicar essas realidades em outros estados. Então, assim, acho bem legal, assim, e é muito importante a gente olhar, ter essa visão geral de como está a cartografia, né, da diversidade, né, dos nossos cursos. Eu acho muito jóia. Mas legal, eu vou... Jean, se você quiser usar o microfone para falar, Jean, fica à vontade, mas eu posso falar a pergunta aqui que você colocou no chat. Se quiser falar, Jean Rosa, fica à vontade. Não sei se o Jean está com o microfone acessível. Porque esse caso não, eu compartilho a pergunta do... eu vi ali no chat, qualquer coisa eu posso responder também, se ele não... Pronto, então assim, eu vou somente ler para que todos os ouvidos ouçam, né? Então, ele está parabenizando pela pesquisa, né, estendendo as felicitações a todas as pessoas autoras, né, do artigo, e perguntando se seria possível também analisar a diversidade religiosa com o conjunto de dados, né, divulgados pelo veículo que vocês usaram, né? Se sim, por qual motivo que vocês não usaram nessa primeira análise? Olha, primeiramente, boa tarde, Jean. Obrigado pela parabenização. Como eu citei, a gente utilizou a base de dados do Censo da Educação Superior, que ele é provido pelo INEP, e a gente utilizou as diversidades que a gente pôde encontrar na base de dados. Então, a pergunta era relacionada à diversidade religiosa. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas não existe esse dado no Censo da Educação Superior, né? A gente não tem acesso a esses dados. Então, provavelmente por isso que a gente acabou não utilizando. Utilizamos o máximo de diversidades que estavam disponíveis. Então, se não foi utilizada, foi por causa disso. Que legal, que joia. Que realmente seria um dado a mais, né? Para sim, aumentar essa riqueza, tudo. Quanto mais analisar, melhor, né? Que joia. Eric, tem algo assim que me salta aos olhos, assim, quando eu li o artigo e tal, tudo, é sobre essa coisa da porcentagem da diversidade, né? E aí, o termo usado, né? Acho que você usou o termo de maior porcentagem de diversidade, não foi? Acho que é essa expressão que você usa lá, a pergunta de pesquisa. Quando eu penso assim em porcentagem de diversidade, eu fico sempre pensando num espaço de referência. Então, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que temos mais mulheres no Brasil do que homens, né? É um dado, a gente sabe disso. Então, se você, dentro do campus, você tem menos mulheres, né, dentro do campus do que homens, então, de acordo com esse universo de referência, que é o universo da população toda, fica claro que esse campus está menos bem representado, ou subrepresentado, não sei se eu posso falar assim, em relação à população como um todo, entende? Então, se eu tenho menos mulheres no campus, então, muito possivelmente, a gente está faltando com a representatividade e possivelmente sendo menos diverso, se é que eu posso dizer assim, né? E aí a minha pergunta sempre quando eu olho para esses valores, eu não estou muito preocupado com os valores absolutos em si, se uma universidade tem mais valores do que o outro. A minha pergunta é se eles chegam mais próximo de alguma referência que a gente tem em mãos, né? E a pergunta é, vocês usaram alguma referência, tipo de meta, de regra de ouro, do Golden, algo de referência? Porque, assim, quando eu tenho em mente assim, poxa, a maior parte da população nossa, ela é preta e parda, né? E a gente olha para a universidade e isso não se reflete. Poxa, então alguma coisa está errada, né? Então assim, para mim isso salta os olhos, né? Porque a população geral, ela não está refletida se você entender que a educação é um direito,
e como espaço público, e foi a maior parte das instituições que vocês olharam público. Então, a minha pergunta é, quando vocês olharam para esses valores, né, absolutos, vocês chegaram a olhar para valores de referência ou apenas olharam para os valores absolutos e tentaram ver quais dessas instituições tiveram mais, né? Não sei se ficou claro ou se eu Eu enrolei entendi, eu acho muito. que eu entendi. Então, como eu comentei ali na apresentação, a gente utilizou o cálculo do desvio padrão, né, para analisar essa dispersão dos dados. Então, a gente tinha todos esses dados das diversidades e por cada diversidade, para cada instituição, a gente pôde fazer esse cálculo da dispersão, né? Então, como eu comentei, para a maior porcentagem de diversidade, a gente buscou a menor dispersão desses dados, enquanto para a menor porcentagem de diversidade, a gente buscou essa maior dispersão. Eu não sei te dizer se a gente utilizou agora uma base ou não, talvez meus amigos que estão aqui presentes também, os coautores, mas o que eu acho que dá para falar é que o nosso trabalho ele é focado em mostrar esse panorama, né? Então, evidenciar que realmente tem essas diferenças, que nem 1/5 das mulheres estão nesses cursos que a gente analisou, e de todas as diversidades, né? Mostrar que isso realmente acontece. E a gente não focou nos porquês, né? A gente focou em evidenciar que existe essa problemática. A Maria Tereza... Posso me intrometer um pouquinho? Pode, fica à vontade, Maria. Eu sou também autora, né, do artigo, junto com o Eric. Sim. Como a professora Isabela comentou ali, né, fica uma sugestão futura para a gente fazer esses comparativos, mas durante o texto a gente conseguiu trazer alguns desses comparativos iniciais, então a gente trouxe alguns dados do IBGE também, principalmente relacionado a isso que tu falou, né, de gênero, de homens e mulheres. E outra coisa que talvez também seja levada como um trabalho futuro, seja também essa relação de gênero, que atualmente a gente considera apenas os gêneros que estão disponíveis para a gente na base, que é o feminino e o masculino, né, o homem e a mulher, e a gente não conseguiu evoluir muito mais por falta de dados, né, então a gente considera esse gênero binário e também é uma proposta de evolução para a gente, para os próximos, um próximo desafio aí para a gente. Que joia, que legal. E com certeza, assim, tem muita coisa bonita e de referência para que outros trabalhos venham, né? Eu, por exemplo, me sinto motivado demais a replicar a experiência de vocês aqui em Pernambuco para poder ver essa realidade aqui. Eu acho muito, muito top, assim, né? E a minha preocupação de início é essa, né? É olhar assim, né? Em relação à sociedade, né? A universidade é uma estrutura de privilégio ou é uma estrutura de promoção dessa sociedade, né? Por isso que eu estou preocupado com o espaço de referência, né? Então, mas é muito top, muito top. E o legal é que esses dados, eles estão facilmente acessíveis, né? Então, e aí vocês colocam lá no artigo o código-fonte e tudo. Eu acho isso muito legal porque facilita demais a reprodutibilidade. Então, parabéns a todos os autores. Pode ser que a gente volte a conversar já, tá certo? Eu vou só trazer o próximo trabalho aqui na roda, mas parabenizar já ao trabalho e ter a oportunidade de poder estar mediando e conversando com vocês aí. Pode ser que a gente volte já a tocar no assunto de novo, viu? Só para a gente... Daci, então, pode dar... Obrigado, vou parar de apresentar aqui. Obrigado. Tá joia. Acho que o Daci tá querendo fazer uma pergunta, né? Daci, pode fazer, fica à vontade. Se quiser que eu fale, eu posso falar, tá bom? Não sei se o Daci está com acesso ao microfone. Tá, então vamos lá. Então eu vou falar. Qualquer coisa o Daci pode me interromper. Tá joia, Daci. Beleza. Então vamos lá. Eric, essa aqui é a pergunta do Daci, tá? Então, durante os estudos que fundamentaram a pesquisa, vocês encontraram ou até utilizaram algum conjunto de dados, dataset, de mesma natureza, quero dizer,
vocês encontraram algum grande conjunto de dados sobre diversidades de outras localidades, ou até mesmo nacional? Se eu entendi bem a pergunta, no caso a gente utilizou a base de dados do Censo da Educação e a gente filtrou pelo nosso estado, né, pelas instituições aqui do nosso estado. Inclusive, deixa eu só responder Eu vi que alguém tinha feito uma pergunta. O Fabrício Ronda perguntou quantas instituições participaram da pesquisa. Foram 7. Foram a UFSC, o IF Catarinense, a UFFS, o IFSC, a UDESC, a USJ e a FURB. Mas, retomando a pergunta ali, então a gente filtrou pelas instituições aqui da nossa região. Mas nessa base de dados estão disponíveis todas as instituições do Brasil. Então, se alguém quiser utilizar a mesma base de dados para fazer a pesquisa para outros estados ou regiões, pode utilizar da mesma base de dados, com as mesmas diversidades disponíveis. Legal. Que joia, Eric. Obrigado, Eric. Bom, então, vamos continuar a nossa sessão. Pode ser que a gente volte, viu, Eric? Já pode ser que eu acione Estou preparado aqui. Não. Então, o próximo trabalho é uma contribuição na inserção da computação nas escolas rurais por meio da computação desplugada, né, dos autores Natália Santana dos Santos, Andressa de Souza Medeiros, Nildo Pereira da Silva Júnior, Júlio Budski Herculani, Simone de França Tonhão, William de Araújo Cadete e Jorge Marques Prats. Todos aí todos não, né? Alguns da UE, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, eu não sei se tem uma sigla, né? Universidade Estadual de Maringá e é isso. Estadual do Maringá e Estadual do Mato Grosso do Sul, alguns de Dourados e alguns de Nova Andradina. Eu acho que é o Júlio que está conosco, não é isso, Júlio? Não sei se ele caiu. Eu vi que ele tinha caído no meio da apresentação, não sei se ele ainda está por aí. Júlio? Bom, enquanto o Júlio não aparece, a gente pode ir conversando um pouco mais sobre o trabalho do Eric e de todos os colegas, né? Voltei. Olha, tu tinha falado uma coisa ali que eu acho que talvez seja interessante eu comentar, que espero que eu possa estar falando sobre isso, mas é que o nosso grupo ele está realizando uma nova pesquisa, porque tu comentou sobre esses dados eles estarem disponíveis de forma fácil, assim, né, para todos, mas, na verdade, tipo, apesar dele ser um dado público, de estar disponível para todo mundo, o acesso dele não é tão fácil, tipo, para a gente que já é da computação, às vezes é mais fácil, né? Só que tem todo um trabalho de tu entrar no site, de tu baixar, de tu pegar aquele arquivo CSV, de tu interpretar. Então, isso às vezes ele não é tão democratizado para as pessoas que não estão acostumadas a lidar com dados assim, né? Então, dos trabalhos... é mega dado, né? São gigas, um dado né? Gigante, sim. É giga, né? É dado de gigabytes, não é isso? O negócio é grande. Então, o que a gente está fazendo agora nesse projeto tentar apresentar isso de uma forma mais simples. Então, no caso que a gente está fazendo é uma aplicação web, que... Opa, o Júlio apareceu, mas não sei se eu continuo aqui. Pode encerrar seu raciocínio, Eric. Tá. O que a gente está fazendo é uma aplicação onde esses dados estariam disponíveis de forma muito mais simples, assim. Então, se tu pudesse acessar sem ter todo esse trabalho e facilitando para o público em geral, né? Não só para quem está talvez acostumado já a fazer isso como a gente. Sim. Aí seria tipo um cliente para poder acessar, tipo um endpoint, alguma coisa do gênero? Então, a gente utilizaria de APIs. Então, por exemplo, é como se fosse um site que tu seleciona as diversidades, o que tu deseja analisar, se é evasão, se é porcentagem disso ou aquilo, seleciona as tuas diversidades e ele já gera para ti os gráficos com os anos que tu analisa. É um Diversity Intelligence. Por aí você mesmo. filtra lá.
Ah, que legal. Que joia. É isso. Muito obrigado. Nada. Opa, Júlio, tudo jóia? Me ouve? Fé em Deus que vai dar certo, gente. Vocês estão me ouvindo? Vai dar certo. Sim. Estou sim. Pronto. Ó, você pode fazer assim, tá ótimo. A gente consegue ver, assim, não vai ser maximizado, mas ó, ótimo, conseguimos ver sim. Maximizou aqui, tá bom? Tem até minha anotação aqui, pessoal. Perdão, que imprevisto, senhor. Mas enfim, boa tarde. Novamente, desculpa pelo imprevisto. Meu nome é Júlio. Eu sou formado em licenciatura da computação pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, eu estou terminando o mestrado pela Universidade Estadual de Maringá. E, bom, esse é um artigo que foca nas estratégias para ensinar computação nas escolas rurais. Né? As escolas rurais, elas enfrentam dificuldades que refletem no ensino de computação. Né? Então, como ensinar a computação nas escolas rurais? É isso que esse artigo aborda. Esses são os demais pesquisadores, né? Não sei se a letra está pequenininho aí para enxergar. A professora Andressa também está aqui presente hoje. O ensino de computação em áreas rurais. Então, as dificuldades vão além de falta de estrutura, né, onde o governo precisa investir em equipamentos, precisa investir em conhecimento técnico, né, para conseguir fazer funcionar os equipamentos. A internet, que é difícil de chegar nas áreas remotas, que são onde as escolas rurais geralmente estão localizadas, o transporte precário, que não só para levar professores e alunos, mas para comprar um notebook, um tablet, ele tem que chegar na área remota, naquela área rural, e o transporte para chegar até lá precisa ser bem feito, para, né, ficar chacoalhando, atrito e pode quebrar. Então, mercado de trabalho também, que o pessoal que mora na área rural tem um mercado de trabalho que está na área rural. Então, isso desincentiva, de certa forma, porque fica longe da realidade. Então, como trazer isso para próximo à realidade das crianças? Bom, aqui tem umas estratégias para o ensino de computação. A primeira delas é os dispositivos móveis, que são relativamente acessíveis, né, são portáteis, então cada aluno pode acessar conteúdo, internet, e há muitos aplicativos educacionais que tem nos celulares hoje em dia. A educação à distância, que o aluno pode acessar qualquer conteúdo de um curso, desde que tenha internet. Então, aí já tem aquela questão da internet. Se não tiver internet, não dá. Computação para um, que envolve fornecer um computador para cada aluno, e assim eles vão ter os equipamentos necessários para conseguir aprender. E aí entra a computação desplugada, que consiste em ensinar os conceitos básicos de computação sem usar hardware ou software. Então, vai ensinar a computação para as crianças de uma maneira lúdica, independente de internet, de energia também, não precisa de eletricidade. Jogos, brincadeiras, são atividades que fazem as crianças se instigarem e aprender a computação, que muitas vezes seria difícil chegar naquela escola, de uma maneira divertida. Então, essas atividades, elas envolvem muitos conceitos que vão além da computação. Inclusive, os trabalhos relacionados do nosso artigo, ele envolve muita indisciplinaridade com outras matérias. Então, existem outros trabalhos que abordam as escolas rurais e existem outros trabalhos que fazem outros contextos educacionais. E eles falam muito sobre interdisciplinaridade, que é possível, mesmo com a computação desplugada, ensinar robótica, matemática e o conteúdo da educação infantil mesmo. Bom, o trabalho, ele foi separado em 6 etapas. A primeira delas foi o levantamento de material e a seleção dessas atividades, né? Depois, a preparação das atividades que seriam aplicadas, a preparação do roteiro da oficina que seria aplicado para avaliar, ver como seria o desenvolvimento.
Então, com isso pronto, com essas atividades prontas, a oficina pronta, foi aplicado primeiramente essa oficina para os professores do Núcleo Municipal de Tecnologia da cidade. E esses professores validaram essas atividades. Eles, além de conhecer, e também eles acabaram replicando nas suas escolas, né, as atividades, eles ajudaram na validação delas. Depois disso, foi realizada essa mesma oficina na área rural, na escola rural, de fato, com os alunos. E, por último, foi coletado, através de questionários, dados sobre essas atividades e sobre os conceitos que os alunos poderiam aprender através dela. Bom, as atividades que foram aplicadas, tanto na oficina com os professores, quanto na oficina da escola rural, foram o problema das garrafas, que envolve uma questão de desempenho, fazerem menos movimentos, né, contando os pontos, que foi o que eles mais adoraram. Os alunos, eles gostaram muito de contando os pontos, que envolvem números binários. É bem interessante e fica bem fácil de aprender, apenas umas cartinhas de papel e desvenda para a criança o número binário. Enfim, outras, como truque de mágica também, eles se impressionam. E depois de aplicar, então, foi feitos os questionários e os dados que nós obtivemos foram esses. Então, a pergunta para eles é: qual o nível de conhecimento que eles tinham em computação antes de começar as oficinas? Então, a maior parte respondeu pouco e nenhum. É apenas uma pequena parcela ali respondeu que tinha um conhecimento parcial. Depois, qual a facilidade que ele usa um computador? Pode ver que a maioria é de baixa, pouca e nenhuma. Então, é difícil, eles têm pouco acesso, realmente, isso demonstra isso, né? Eles têm a dificuldade para acessar e aprender a utilizar. Como você classifica as atividades realizadas? Então, 70% dos alunos respondeu que classifica como ótimo. Legal, gostaram. Qual o conceito chamou mais sua atenção? 55% dos alunos selecionou números binários, que envolve aquela atividade do contando os pontos, seguido pela lógica proposicional, com 40% dos alunos escolhendo ela. Depois, o entendimento sobre algoritmo e desempenho. A maior parte, 53%, compreendeu a maior parte do conteúdo. Em relação aos números binários, que foi o que eles mais gostaram, 76% compreendeu totalmente, então deu resultado. Conceito de linguagem de programação, 66% compreendeu totalmente, também pode ver que pouca coisa foi 16%. E linguagem de programação é uma coisa relativamente difícil, né? Ainda mais para criança. Então, olha, como uma brincadeira pode fazer ensinar, porque o objetivo das atividades de computação desplugada é serem brincadeiras, de fato. Como tem a cabra cega, que ensina você seguir as instruções. Então, é exatamente uma programação, um algoritmo. O entendimento sobre lógica proposicional, 50% compreendeu totalmente. Entendimento sobre redes de ordenação, eles também gostaram bastante de redes de ordenação, é uma atividade bem cativante, com uma cartolina, então eles gostaram bastante, 56% entenderam totalmente. E por último, foi perguntado a eles se eles gostariam de aprender mais conceitos sobre a computação. 96% deles respondeu que sim. Então, isso mostra que essas atividades, né, por mais que tenha toda a brincadeira, elas são sérias, né, eles aprendem realmente e pode ser, sim, uma estratégia muito útil para ensinar a computação nesses lugares que são de difícil acesso, tem recursos limitados e pessoal limitado também dentro desses recursos. Pessoas, pouca gente que fica na área rural, e a capacitação dessas pessoas é difícil de alcançar elas, né? Elas têm dificuldade com a internet, então para alcançar e capacitar também é difícil. No mais, eu gostaria de novamente pedir perdão pelo imprevisto, nunca aconteceu isso comigo,
me desculpem, mas queria agradecer, foi uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco, né? Espero poder participar da discussão depois e parabenizar o Eric pelo trabalho, foi muito legal, consegui assistir uns pedaços aqui enquanto estava caindo e voltando minha internet, mas é isso, pessoal. Que joia, Júlio. Muito obrigado também pelo seu esforço aí de conseguir compartilhar o seu trabalho, a sua ação junto com todas as pessoas autoras aí. E no meio desse furdúncio, né, como a gente diz aqui em Recife, né? Mas graças a Deus que pelo menos para mim foi muito bom poder ouvi-lo, né? E sentir um pouco na sua fala aí o que eu li, né? Eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho, de ver a sua ação, tudo. E Júlio, algo que eu acho muito rico já da experiência que vocês tiveram é a forma como vocês constroem ela, né? O que eu acho muito interessante é que esse primeiro momento que vocês fazem, vocês constroem isso junto com os professores, né? Então é feito um primeiro momento com eles, né? Eles validam, né, essas ações para depois no segundo momento vocês atuarem com os alunos. Aí uma pergunta, Júlio, quem atuou com os alunos de maneira direta foram os licenciandos ou foi esses professores que validaram? Foram os licenciandos mesmo. Esses Legal. professores, eles eram parte do Núcleo Municipal de Tecnologia e eles trabalhavam nos Projetecs. Eu não sei, deve ter outro nome, porque isso era em outro estado, né? E acaba mudando de estado para estado. Mas eles davam aula de informática, eles cuidavam da sala, do laboratório das escolas, cuidavam de agendamento, e eles tinham essa proposta de coisas novas para os professores das escolas. Então, meio que passamos para eles e eles passaram para os professores de outras disciplinas, matemática, física. Sim, sim. Mas as atividades, de fato, com os alunos foram realizadas pelos licenciados mesmo. Que joia. Aí no trabalho você bota que os alunos eram de 15 a 18 anos, os alunos que participaram da intervenção. Isso, do ensino médio. Do ensino médio, tá? Do ensino médio. Isso. Acho que eu perdi em algum momento. Então, todos eram alunos do médio. Isso. Joia. Legal. Que joia, Júlio. Júlio, tem algo que, assim, vou pegar aqui antes de eu fazer essa outra fala. Micheline está fazendo aqui a pergunta. Se os professores que validaram, né, as ferramentas, eles validaram, né? Aí eu tô lendo e interpretando o que ela está escrevendo, né? Validou apenas com sim ou não, ou eles fizeram adaptações também? Como é que foi essa validação? Foi uma validação de sim ou não mesmo. Não, eles não tiveram como alterar as atividades depois para ser aplicada para os alunos. Legal. Joia. E aí, assim, acho assim, um dos resultados, assim, muito legais, e você evidencia bem isso, Júlio, é que os alunos, quando encerram, né, esse momento, eles têm o desejo de aprender mais conceitos computacionais, né? Esse é um dos resultados, né, que você traz aí, né? E aí, assim, algo que, assim, eu já trago, assim, com o sentido de enriquecer e dar novos passos aí para que esse relato de experiência possa virar projeto de pesquisa ou outras ações em outros espaços, é que você traz
né, quase todos os dados que você traz para poder dizer que o resultado foi interessante e tal, foi sobre o que é que o aluno achou sobre a aprendizagem dele, né? Então, Sim, assim, você achou que aprendeu número binário, e aí você delegou para o aluno, né, em si, ele fazer a sua própria autoavaliação, né? E aí é sim, legal, né? Isso é um aspecto rico, né, da avaliação, né? Mas é algo de repente que junto a esse, né, junto ao aspecto do auto avaliar, você também, por exemplo, né, trazer o que é que os professores acharam, né, dessa experiência com esses alunos, né? Os professores de lá, né, por exemplo, né? ah, E sim, legal. Dá para outros fazer um trabalho autores, futuro, pensar e, nisso. e aí, assim, não sei também, assim, é algo assim, eu estou colocando aqui ideias para enriquecer cada vez mais a proposta que já é dada, né? De repente ter um inventário, né? Algo assim de geralmente em algumas áreas você tem provas, né? Algumas coisas do tipo, que é para saber se existe alguns construtos, né? Cognitivos mesmo que foram desenvolvidos, né? Porque existe algo no meio do processo seguinte, às vezes a abordagem é legal, ela é muito boa, os alunos gostam e os alunos têm a sensação de que aprenderam, mas não Sim, necessariamente significa dizer que cognitivamente ele conseguiu alcançar aquele fim para qual era proposto de início, né? Então, é algo assim para colocar aí em perspectiva, né? Como um passo futuro aí, né? Um passo. com certeza. Conseguir tirar uma avaliação melhor, né? Ver de fato se eles realmente compreenderam além daquela atividade, né? Isso, isso. Aí é aquela coisa, são formas de avaliar a tua intervenção, né? A percepção do estudante sobre o que ele aprendeu é um indicador riquíssimo, né? Ele vai te dar Sim, algo, né? A pergunta é se o que você queria era isso mesmo. Não, eu queria saber a percepção do aluno sobre a aprendizagem dele. Pronto, então não tem problema, né? A pergunta é se você quer, como é que é? Investigar outros construtos. Aí são outras aventuras aí, né? Que realmente você pode fazer. Bom, tem Daci colocou aqui, deixa eu ver aqui. Daci, eu vou ler, tá? Se você quiser aqui usar a voz, fique à vontade, tá? Tá, joia. Então vamos lá. Júlio, a computação desplugada por si só é desafiadora, até enquanto novidade conceitual, que causa até certa estranheza quem ouve falar pela primeira vez, né? Mas o que você nos poderia apontar como maiores desafios dessa abordagem na amostra da população que foi considerada na pesquisa? Então, quais desafios aí que você encontrou nessa sua então, intervenção aí? acredito que para aplicar com os alunos, a dificuldade foi aquela motivação, porque o aluno fica muito, para que eu vou aprender isso, né? Eu não gosto disso, não se interessa muito, né? A princípio, depois que eles começam a ver que a coisa pode ser engraçada, isso já muda totalmente, eles começam a se interessar mais. Mas o desafio mesmo é, mas o que é isso? Então, acho que esse, com os alunos, com certeza, é a questão da motivação deles no começo para aprender algo novo, que eles nunca ouviram falar. Que joia. Mas, assim, em relação especificamente com o teu público, assim, tu estou trabalhando especificamente com alunos de escolas
rurais, né? Tem Sim, algo sim. que você, por exemplo, assim, pelo fato de ser alunos de escolas rurais, você consegue ver algo assim que, poxa, eu percebi isso e eu acho que isso é por causa da escola rural, não é por causa de outro tipo de escola. Não sei se eu estou somente dando um passo à frente da pergunta Sim. de Daci, né? A Se existe. priori, eu não consigo pensar em nada no momento que seja por causa da área rural mesmo, que afete na questão de aprender, de se motivar, né? Tem aquelas dificuldades que as áreas rurais enfrentam, né? Qualquer localidade remota, de acesso, infraestrutura, internet, e o mercado de trabalho, que eu acho que é uma coisa que fica meio subliminar ali, porque aquelas crianças que estudam lá, elas vão sair da escola, né? E elas vão trabalhar em alguma coisa. E muitos deles estão no ensino médio, eles já estão pensando nisso, né? Pensando o que eles vão trabalhar. E eu vejo que nesse pensamento do que eu vou fazer, a parte da computação não faz parte da realidade deles, porque na área rural não tem uma empresa de tecnologia, né? Então isso limita a perspectiva deles. Eu acredito nisso. Certo, Jora. Então, quando você escolheu as escolas rurais, foi com o propósito de garantir uma melhor formação após o ensino médio, não é isso? Uma formação para o mercado de trabalho, para uma agenda. Isso, para que as É isso? pessoas, né, possam sair e ir para outras áreas, né, não estão limitados àquele mercado de trabalho, né, eles podem aprender coisas novas e mudar totalmente. Então, acho que essa é a parte mais importante, né, conseguir transformar alguma coisa. Que joia. Legal. E aí, pessoal, temos mais alguma pergunta, algum outro ponto? Se alguém quiser também, se o Júlio também quiser fazer uma pergunta para o Eric, se o Eric quiser fazer uma pergunta para o Júlio, também fica à vontade. Tá? Temos aí 10 minutos ainda para poder desenvolver e aproveitar Eu esse gostaria só de fazer uma última fala aqui. fica à vontade. Novamente, queria agradecer, Edras, muito obrigado. Obrigado pela compreensão de todos, pessoal. Agradeço imensamente. E desculpe, né? Acontece, mas muito obrigado, viu? Queria agradecer imensamente. Não, de nada, Júlio. E assim, eu não sei se o se você está nesse momento em uma zona de difícil acesso, né? Internet e tudo, mas até o fato de você escolher escola rural, tudo, mostra que é preciso que a gente tenha uma atenção e um cuidado, uma compreensão maior em situações que o difícil acesso, a conexão, né, acontece, né? Inclusive no momento de você apresentar um artigo numa sessão técnica, né? Então, assim, Realmente. é algo que você investigou de maneira indireta e de maneira também indireta você foi vítima aí no meio dessa Isso fica realidade. uma reflexão, né? Se eu hoje, em um dia que de todos os outros funcionou normal, hoje, que eu não sei o que aconteceu, imagina para a pessoa que está lá naquela área rural, que todo dia acontece isso, né? Então, fica difícil, bem difícil. Sim, sim, verdade. Daci, fica à vontade. Eita, a sua voz está bem baixinha. Deixa eu. Daci. Eu acho que não dá para ouvir. Tá bem baixinha, né? Mas bem baixinha mesmo, assim, algo bem.
escondidinho. Acho que se você quiser digitar, acho que é melhor no seu caso. Infelizmente não dá para. Certo. Enquanto o Daci resume o comentário, né? Então eu vou fazer uma fala final aqui, agradecer aí a todos que estiveram presentes nessa sessão, né? Acho que um dos pontos muito que para mim, né, que me toca muito, me chama muita atenção quando se fala de diversidade e inclusão, que é o tema dessa sessão técnica, né? É esse propósito, né? É o propósito de você promover um ambiente mais justo, mais equitativo, né? Da aprendizagem, do acesso à educação, e não só o acesso, mas a garantia de aprender mesmo, né? E engraçado como essas facetas elas estão dialogáveis, né? A diversidade aponta para alguns aspectos que vão levar a algumas discussões sobre um ambiente mais justo ou menos justo, se o direito à educação ele é dado a todos ou a alguns, se existe alguns privilegiados ou menos, né? Então, assim, quando você escolhe algum grupo de inclusão, né, ou algum grupo, né, ou de diversidades, né, como Eric usou o termo, né, você está olhando para grupos marginalizados, né, historicamente ou situacionalmente, né, e está tentando promover um ambiente mais equânime, mais equitativo, mais justo, né? Então, assim, todas essas realidades de inclusão, diversidade, elas apontam de uma maneira direta ou indireta para uma promoção de uma sociedade mais justa, né? Então, eu fico aqui com o desejo e a esperança de que tanto o trabalho de Eric quanto o trabalho de Júlio possa ter despertado aí em vocês esse desejo de promover uma educação em computação mais justa e mais acessível para todas as pessoas, não importa quem seja. Vou ler aqui a fala do Daci, tá joia? Daci fala assim que ele é da Universidade Federal Rural da Amazônia, onde temos um curso de licenciatura em computação. Eu, entretanto, só tive contato maior com a licenciatura na capital do estado, em Belém. Existe já há alguns anos as licenciaturas nos nossos municípios mais distantes da capital e que possuem maior contato com comunidades rurais. Por sinal, quem é professor da UFRA é o Albano, né, Daci. Não sei se ele foi professor seu, né? Não sei se Albano, professor Albano. Bom, encerrando a fala do Daci, pelo pouco contato que tive com a atuação de estudantes e docentes junto dessa comunidade, sempre ouvi desafios bem ligados a tal ambiente, quando praticam ações de aplicação com computação desplugada. Obrigado, Daci, pela fala. Obrigado a todos pela presença nessa sessão técnica. E continue aí aproveitando e curtindo aí o resto do nosso EduComp, tá bom?
Foi um prazer estar com vocês e confira a programação no site e continue conosco no restante da programação, tá bom? Um abraço, pessoal. Até já já.